A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. É mais fácil você achar Apocalipse e voltar. 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2 e verso 15. A palavra de Deus diz assim, 1 João capítulo 2 e verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vou repetir. 1 João capítulo 2 e verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Vamos esmiuçar esse versículo? Primeiro, ele é claro, ele está dizendo para você não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Todas as vezes que olhamos esse versículo, a gente pode até pensar assim, eu não estou nele, eu não vivo ele. Mas a gente vai ver se a gente não vive mesmo. Amém? Mas o que é amar o mundo? É a pergunta aqui. O que seria amar o mundo? Que Deus quer que nós tomemos cuidado a tudo que fortalece a carne e enfraquece o espírito. Tudo isso é o que é o amor do mundo e as coisas que no mundo há. Então vamos entender aqui que o que é amar o mundo? É tudo aquilo que fortalece a carne e enfraquece o espírito. Mas o que é que enfraquece o espírito e fortalece a carne? Precisamos ver isso na Bíblia, não é verdade? Gálatas capítulo 5, verso 19. Bom, eu já vou procurando aqui e a gente já tira aqui a conclusão então do que é amar o mundo. Gálatas capítulo 5, verso 19. Você vai encontrar escrito assim, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Versículo 20 agora. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o amor a essas coisas que a gente leu aqui aflige você e deixa você fora da herança de Deus. E isso é amar o mundo e as coisas que no mundo há. Porque não tem como idolatrar outra coisa. Não tem como fazer feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, pelejas, dissensões, heresias, todas essas coisas, se antes você não estiver com as coisas do mundo. Como eu vou invejar meu outro irmão se ele não tiver algo que venha provocar a inveja? Então, caímos aqui em contradição se dizemos que não amamos o mundo e nem as coisas que no mundo há. Pessoas desejam mais amor ao carro, à moto, casa, objetos, esportes, do que ao ser humano. E sendo que tudo isso perece, mas o amor ao próximo pode ser eterno. Bom, muitas pessoas às vezes elas dedicam a vida inteira para adquirir casas, carros, se preocupam com isso. Faça um cálculo comigo. Dos 22, eu vou calcular assim, dos 22 aos 42, a pessoa vai trabalhar para construir uma casa e deixar uma casa imobiliada, bonitinha. Nos 42, ele de tanto trabalhar, não cuidou muito bem da sua saúde e começa a vir enfermidades. Agora ele tem que usar o dinheiro dele para comprar remédios. E não pode comer qualquer coisa, então está privado das coisas gostosas da vida. Outras pessoas passam a vida inteira fazendo exercícios para manter um corpo bonito, mas todas vão envelhecer. Não estou dizendo aqui que não pode. Mas a preocupação das pessoas está muito mais em manter as suas aparências do que o espírito. Muitas pessoas estão amando o que o mundo tem para oferecer e esquecem das coisas que o Espírito quer que você busque. Existem pessoas que investem no seu próprio fim. Você tem que ver isso. João capítulo 1, verso 7. Vamos ler?
2 João capítulo 1, verso 7. Está escrito assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem na carne. Esses, tal, é o enganador e o anticristo. Se eles vieram no mundo e não confessam que Jesus Cristo veio em carne, não confessam a Jesus Cristo, conclusão: destruição para aqueles que creem. Você está querendo viver com amor ao mundo? Sendo que você tem que buscar primeiramente o reino de Deus, você tem que se preocupar com a sua salvação. Não interessa se pastor A ou pastor B está pedindo dinheiro, pedindo isso e aquele outro. Pouco importa o que ele está fazendo. O importante é a sua vida, a sua alma, a sua situação. Já acertou as contas com Deus? O que você deve a Ele, o que você tem feito e Deus não tem se agradado? Pessoas usadas pelo inimigo. Veja só em Judas 1,18. Vamos lá. Lá no finalzinho da Bíblia, depois da terceira epístola de João. Terceira João, você passou ela, você vai encontrar o livro, a carta de Judas. 1,18 diz assim. Eu vou ler aqui. Os quais vos dizem que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Quer dizer que no tempo de hoje, agora, existem pessoas que são escarnecedores e andam nas suas ímpias concupiscências. Ah, irmão. O que é escarnecedor? Escarnecer, zombar. E o que é concupiscência? É o forte desejo de continuar fazendo aquilo que Deus não quer. Lá em Romanos 7,8 explica isso. Então, são pessoas que têm desejo de fazer as coisas erradas. Um homem hoje não sonha mais ter uma mulher, mas quer ter um harém de mulher. Ele não dá conta de uma, ele não sustenta uma, que de lá um harém, mas ele quer ter várias mulheres. O sentimento hoje está totalmente complicado, porque pessoas amam muito mais o objeto do que as pessoas. E quando querem amar as pessoas, amam temporariamente. Mas essas pessoas estão cegas e em prisão, sem luz. Vamos confirmar? 2 Coríntios capítulo 4. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4. Você já sabe que comigo tem que andar na Bíblia mesmo, né? Capítulo 4 e verso 4 está escrito assim, ó. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vou repetir. Nos quais o Deus desse século, Deus com D minúsculo, o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, eles não entendem, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, quer dizer, não conseguem aceitar a Jesus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que, irmãos, eles estão fazendo tanta maldade? Porque estão cegos, irmãos. Eles estão cegos. Não conseguem, por isso praticam o mal, e nos afeta esse mal. E você ainda quer amar o mundo e as coisas que no mundo há, você quer viver nessas coisas? Você está lutando tanto para quê? Está buscando tanto para quê? Acorda cedo e chega à tarde para quê? Para que você tanto se fadiga nessa vida? Mas essas pessoas estão cegas em prisão de luz e não conseguem praticar nada de bem, mas precisam de salvação. Então lutemos não contra eles, mas por eles. Efésios 6:12 vai explicar que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os inimigos que estão usando a eles, que são os espíritos malignos, os anjos caídos, que estão trabalhando contra nós para que não cheguemos à salvação. Por isso praticam todo esse mal, tanto para nos perturbar, quanto para nos fazer desejar as coisas do mundo. Quem não gostaria de ter na sua garagem uma Ferrari? De uma bela mansão? De 10 a 20 empregados? Com um jatinho para poder você viajar em qualquer canto. Com dinheiro de todos os países para que você pudesse entrar e sair. Visitar os lugares mais lindos do mundo. Quem não gostaria de ter tudo isso? Mas não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Nós também erramos nos desejos. Veja Efésios capítulo 2 e verso 3. Vamos lá? Um pouquinho para frente aqui. Efésios capítulo 2 e verso 3, está escrito assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Quer dizer, a gente antigamente não tinha entendimento, então desejava. Fazendo a vontade da carne, não dos pensamentos.
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Quer dizer, se você quer criticar essa pessoa que está fazendo mal lá fora, que está amando o mundo, você também antigamente amava, meu irmão. Ô, meu irmão, antigamente você também ficava doido pelas essas coisas. Tem pessoas que trabalham o mês inteiro para comprar um sapato, para comprar um tênis, uma calça. Para que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Se preocupando com coisas vãs, que o fogo destrói, a água acaba com aquilo. Não adianta, você tem que buscar a sua eternidade, a sua salvação. A palavra certa é salvação. Esquece o mundo de hoje. Para de ficar lutando pelas coisas. Eu preciso comprar isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. A sua preocupação está totalmente do lado errado. Os discípulos chegaram a Jesus e disseram, olha lá, que templo maravilhoso. Ele falou, não ficará pedra sobre pedra. Tá certo que ele estava falando isso sobre a sua morte, mas mesmo assim, nós também errávamos iguais a eles. Em 1 Coríntios capítulo 10 e verso 23, nem convém, nem edifica tudo que você desejar nessa terra. Eu poderia ter uma Ferrari? Sim, mas me convém? Não, me edifica? Jamais. Eu poderia ter 10, 15 mulheres? Sim. Me convém? Não, me edifica? Jamais. 1 Coríntios capítulo 10 e 23. Eu poderia viajar todo o mundo, mas me convém? Não. Me edifica? Não. Ué, tem que começar a prestar atenção que tem certas coisas que não convém e não edifica. Veja o amor à comida, o caso de Esaú e Jacó. Veja o amor ao dinheiro, riqueza de Nabucodonosor. Então, viva a partir de hoje Filipenses 4:8. Vamos ler? Só ir um pouquinho mais para frente. Filipenses capítulo 4 e verso 8 está escrito assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Somente nisso pensai. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.